Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal, casa pioneira em Brasília, berço e inspiração de tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que voaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando estás sempre seu perfume e o calor da sua voz, irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, ao enfermo que espera fraternidade e amor. Levaremos nessa noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a cheia nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos para mais uma palestra comemorativa da nossa Casa André Luiz, de seu aniversário de 60 anos, a primeira Casa Espírita inaugurada no Distrito Federal. Nós agradecemos aos nossos irmãos fundadores, hoje representados pelo nosso irmão presidente Antônio Vilela, e os irmãos fundadores que já retornaram para a pátria espiritual, e seus familiares que ainda continuam trabalhando conosco em nossa Casa André Luiz. Agradecemos também aos trabalhadores que deram continuidade e os trabalhadores atuais que ainda continuam trabalhando conosco, a diretoria executiva da nossa casa, representada pelo nosso presidente, seus diretores, seus dirigentes, aos conselheiros da nossa casa, André Luiz, representado pelo nosso irmão Nelson, presidente do Conselho Deliberativo, o nosso irmão Geraldo Bueno, presidente do Conselho Fiscal, e esse que vos fala, presidente do Conselho Doutrinário da nossa Casa André Luiz. Antes de fazermos a prece inicial, nós queremos dizer para quem está nos assistindo nesse momento que a água fluidificada para receber o medicamento tem que ser individual. Coloque o nome da pessoa para que a espiritualidade possa ministrar o medicamento necessário.
E assim, querido Mestre Jesus, nosso amigo, Mestre querido, nosso irmão maior, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez reunidos em nossa casa, nos preparando para mais uma palestra na noite de hoje. Permita que seus mensageiros possam assistir todos os lares que estão sintonizados conosco na noite de hoje e possam levar o lenitivo para todos os familiares, possam fazer uma limpeza fluídica em seus lares, possam encaminhar todos os irmãos que porventura se encontram precisando de auxílio, de esclarecimento, para que a paz possa reinar nos seus lares. E com a prece inicial, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão palestrante de hoje, nosso irmão João Arraes, pedindo a espiritualidade amiga que possa envolvê-lo neste momento e incluí-lo para que ele possa transmitir a mensagem da noite de hoje. E assim. Obrigado, meu irmão Newton. E a todos os companheiros e companheiras presentes, quero desejar boas-vindas. Boas-vindas nesse mês de aniversário do céu. Nós vamos fazer uma apresentação e eu quero dividir a tela com vocês para que nós possamos refletir juntos. Refletir sobre um tema muito importante dentro da doutrina espírita. É um tema simples, mas profundo, que nos leva a uma reflexão de como nós somos e como nós agimos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a parábola da figueira seca. Mas dentro da parábola da figueira seca, nós vamos dar um foco. E o foco, esse corte nessa parábola, nós vamos tratar dos ensinamentos que essa parábola nos traz para a vida. Então, o corte que nós vamos dar é falar dos ensinamentos que essa parábola traz para a nossa vida, a vida de cada um de nós. Mas antes de nós falarmos nisso, nós temos que conhecer o que é essa figueira, essa planta tão falada, tão dita na Bíblia. É a terceira árvore, terceira planta mais falada na Bíblia. Existem no mundo cerca de 755 espécimes diferentes de figueiras, especialmente nas regiões de clima tropical e subtropical, onde haja grande presença de água. O gênero Ficus é um dos maiores do reino vegetal. E a figueira comestível, o Ficus carica, não é um ficus qualquer, é o Ficus carica que dá o fruto comestível, é a primeira planta descrita na Bíblia. Chama atenção para esse fato. Quando Adão se veste com suas folhas ao notar que está nu. Quando é que isso acontece? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Por que eles foram expulsos? Porque comeram da árvore proibida, o fruto da árvore proibida. E a passagem está em Gênesis 3:7. Temos lá o texto. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E aí eles tentam cobrir-se, pegam as folhas de figueira e fazem uma cobertura primitiva. E o texto continua dizendo: e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, é a primeira planta descrita na Bíblia e ela já vai colocando a sua utilidade para o ser humano. Ela mostra-se uma parceira do ser humano, a doação dela para o ser humano. A figueira, ela simboliza uma conexão com o sagrado. Por conta dessa conexão, ela aparece em várias religiões e também como um elemento de inspiração para muitas civilizações. Então, ela tanto tem alguns ensinamentos, que é o que nós vamos buscar refletir hoje, como ela também é vista como um símbolo sagrado em diversas outras religiões praticadas no mundo. Vejamos, a figueira no cristianismo, por exemplo, ela aparece na Bíblia sendo a terceira árvore mais comentada no Antigo Testamento. Já o figo é considerado um fruto sagrado para os judeus. Ele faz parte dos alimentos, dos 7 alimentos que foram prometidos a Moisés quando ele levou o povo judeu de volta à terra prometida. Encontramos também no Antigo Testamento, em Deuteronômio 8:7-8, o seguinte texto, quando Deus, o Senhor, fala para o povo, seu povo, o povo de Israel, sobre a terra prometida, e aonde vai aparecer a figura da figueira. Ele diz o seguinte:
pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra. Terra cheia de riachos, portanto, água, um clima subtropical, e tanques de água, cheia de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite e mel. Então, essa foi a terra prometida pelo Senhor ao seu povo, que foi levado para até lá. E isso consta na Torá judaica. Para o budismo, a figueira ela tem um significado especial. Ela é uma árvore sagrada e representa a instrução moral. A base da instrução moral praticada pelo budismo, ela é extraída do comportamento dessa árvore, da figueira. Para os hindus e jainistas, a figueira também é considerada uma árvore sagrada. Ela representa o poder e é o local de orações para eles. Eles se dirigem a uma figueira para realizar as suas preces, as suas orações. A figueira também é considerada a árvore da vida em algumas regiões da Ásia, Oceania e Egito. Então, vocês vejam só, a figueira, ela aparece em várias civilizações, em várias religiões, como uma árvore que ela tanto é sagrada, quanto ela serve de instrumento para dar ensinamentos àquele povo que a tem como um símbolo. As aplicações dos seus frutos. O ficus, ou seja, o figo comestível, ele era cultivado em todas as civilizações do Mediterrâneo na antiguidade, incluindo os povos egípcios, judeus, gregos e romanos. E por que todos eles cultivavam o figo? O figo comestível tinha a vantagem de poder ser secado e se manter adequado à alimentação durante meses. Ora, se isso acontece, então ele serve para quê? Ele serve para que o figo seco possa servir de alimento durante a jornada que esses homens empreendiam pelo deserto afora. Então, para atravessar o deserto, os povos da antiguidade, do Oriente Médio e Norte da África, eles utilizavam as frutas secas como alimento. Era a fonte que eles tinham para essas longas jornadas. Por quê? Porque elas eram fáceis de conservar. Na antiga Palestina, aí já havia um conhecimento do comportamento da figueira, diziam os mais antigos que os primeiros brotos de frutos da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. Então, havia terminado o período da hibernação da árvore, os primeiros brotos que aparecem na figueira, na Ficus carica, é do fruto e não das folhas. E somente depois aparecem as folhas. Veja que interessante esse conhecimento popular que tinha à época. Nesse caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já possui estrutura, então ela já está pronta, já está estruturada para doar de si, o melhor de si, o seu fruto para alimentar aquele povo faminto que porventura passe por ali. Cristo se baseia nessa premissa, ele tinha esse conhecimento e se baseia nessa premissa quando ele se dirige à figueira. Quando ele se dirige àquela figueira que ele fala na parábola, figueira seca. Vamos à parábola. Jesus tinha ido a um festival em Betânia. Fim do festival, ele sai de Betânia na madrugada e caminhando em retorno à sua terra, o que ele percebe? Ele percebe uma figueira ao longe e percebeu que a figueira já tinha folhas. Ora, se a figueira já tinha folhas, com certeza ela já tinha frutos. Isso era o conceito, era o conhecimento que se tinha. Como estava ao longe, ele se dirige até a árvore para ver se achava alguma coisa nela. E chegando na árvore, ele não achou nada senão folhas, porque ainda não era tempo de figo. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha figos. Jesus disse então para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Ficaram calados, ouviram. No dia seguinte, saindo novamente, retornando à sua jornada, passando de manhã pela figueira, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se do que havia dito o mestre, diz o seguinte: mestre,
Eis a figueira que tu amaldiçoaste. Se secou. Ora, vamos fazer um ponto aqui. Cristo seria capaz de destruir alguma coisa, de matar alguém, de tirar a vida de alguma coisa? Ele veio para dar a vida. Ele foi um mensageiro da vida e do amor. Jamais ele destruiria a vida de qualquer ser na Terra, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele o que for. Jamais. Ele veio para dar a vida e não para retirar vida. E ele usou do seu magnetismo para dar a vida e não para tirar vidas. Observe só, Jesus, pelo seu magnetismo, ele destruiu as células prejudiciais e causadoras de enfermidades. Ele curou leprosos, ele curou a mulher que sofria de hemorragia, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou Lázaro. Tudo isso está descrito na Bíblia. Isso não é alguém inventando, está descrito, está comprovado, está lá, é fato. Portanto, considerando esses fatos, Jesus tinha a capacidade, sim, de destruir as células da árvore, mas ele não fez. Ele não fez porque ele era um mensageiro do amor, da vida e da paz. Jesus, ele conhecia as leis da natureza. E quando ele se aproximou da figueira, ele percebeu que aquelas folhas que ali estavam já prenunciavam a morte da figueira. Ela já não tinha mais condições de dar vida, de dar seu fruto. Ela já estava morrendo. E por isso, então, que ele diz que ninguém mais coma frutos de ti. E vejam, não foi ele que matou a figueira, ela já estava a definhar. Chama atenção novamente para isso. Por quê? Porque ele não podia contrariar a lei da natureza, a lei do Pai, a lei do seu Pai. Ele não poderia contrariar. E ele não contrariou em nenhum momento essa lei. Ele fez valer essa lei desde o primeiro segundo que aqui chegou até o último segundo de sua existência entre nós no planeta Terra. Agora, a simbologia que essa figueira traz para todos nós é muito importante nós percebermos que esses fatos nos levam a analisar na nossa vida atual. Vamos trazer, então, isso para uma interpretação para a nossa vida, o ensinamento para a nossa vida. Vejam, a figueira seca, ela tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Suas folhagens atraíam os desavisados. E como elas atraíam, elas estavam praticando um tipo de farisaísmo vegetal. Ela tinha aparência de ter, mas não tinha. Ela parecia ser, mas ela não era. Então, ela parecia ter frutos, mas não tinha. Ela parecia ser uma árvore com vida, mas não era. E ela enganava, iludia, ela passava por algo que não era e que não possuía. No exterior, ela estava linda, cheia de folhas, verdinha, enquanto as outras árvores que ali estavam, devido à estação do ano, estavam todas ainda sem folhas, mas estavam cheias de brotos para os seus frutos. Essa era a diferença. Eram as demais árvores que já estavam se preparando para dar de si ao próximo. Aquela não, ela já estava definhando. E a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Elas não produzem o bem. São hábeis oradores, possuem o brilho da palavra, mas na realidade falta-lhes a solidez dos reais exemplos, dar o seu exemplo, praticar, colocar em prática realmente tudo aquilo que se fala em realizações, pois agrupam mais à primeira vista pelas palavras e aparência do que pelo exame da pura razão. Se formos examinar as suas palavras, tudo aquilo e comparando com o que fazem, nós vamos perceber que ali existe um vazio, um vácuo. As pessoas que os veem e ouvem, se fizerem uma breve análise à luz da razão, provavelmente dirão: que proveito tiramos disso? Falou, mas sabemos quem sois tu, tá? Não diz nada. Isso, nós temos vários exemplos no nosso momento que nós vivemos. Não nos serviu para nada essa fala, não nos serviu para nada todos esses conceitos que nos foram passados.
nós não vamos conseguir colocar em prática e nem você os coloca em prática. Você está nos dizendo algo que não é capaz de realizar. Você está nos deixando perceber e está nos deixando transparecer ser uma pessoa que não vai fazer isso que você está se comprometendo com o povo, com todos nós. Por que as pessoas que podem ser úteis e não são? Pessoas, utopias, sistemas vazios e doutrinas sem base sólida fazem parte dessa relação. Das pessoas que podem ser úteis e não são. Falta o quê? Falta-lhes a verdadeira fé. A fé que penetra o íntimo do ser e faz vibrar o coração de cada um, faz vibrar o seu mais íntimo templo, vai vibrar o santo dos santos que está lá no íntimo do seu ser. Essas pessoas são árvores frondosas, lindas, maravilhosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá e que ficarão secas até a raiz, e não iludirão mais ninguém. Dito isso, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte texto, no capítulo 19, item 9. Isso quer dizer que todos os sistemas e todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Então, não são só as pessoas, são sistemas, doutrinas, todos eles que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. São figueiras secas. E que todos os homens voluntariamente inúteis e que não se utilizaram os recursos que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Então, veja o tratamento que essas pessoas vão receber. Muitos receberam várias oportunidades de obterem conhecimentos. Mas o que eles fazem com esse conhecimento? Guardam para si? Não repassam para os demais? Não produzem nada para que possa elevar o outro, para que possa fazer o outro se desenvolver, para que possa fazer o outro refletir, pensar em si, na sua vida e modificar-se interiormente em benefício da humanidade, fazendo com que toda a humanidade possa elevar-se, como espera o Mestre, que cada um possa evoluir e atingir a angelitude um dia. Os médios que se desviam de sua missão, como é que Kardec nos vê e nos diz e trata isso? Também no capítulo 19, agora no item 10, ele nos diz o seguinte: os médios são intérpretes dos espíritos. Eles suprem para esses últimos, para os espíritos, a falta de órgãos materiais, a falta do corpo físico, para que eles possam valer-se daquele corpo físico e repassarem as suas instruções. Daí vem que esses médiuns serem dotados de faculdades para esse efeito, para o efeito da mediunidade, doar de si para que os espíritos possam também doar de si, do seu conhecimento, da sua aplicação, da sua dedicação, da sua missão para elevar aqueles que se encontram aqui encarnados. Nos tempos atuais de renovação social, e nós estamos vivendo isso hoje, a pandemia nos traz uma renovação social, nós temos que pensar qual vai ser o nosso papel na sociedade amanhã, em função de tudo isso que nós estamos passando. Cabe-lhes a missão especialíssima a esses médiuns serem árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual aos seus irmãos. E esses médiuns, eles se multiplicam em grande número em todos os lugares, para que não falte o alimento, não falte a instrução, não falte conhecimento para todos que procurarem esses companheiros, procurarem esses seres em busca de conhecimento. Isso vai ocorrer em todas as classes da sociedade, vai ocorrer entre ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados ao trabalho. Porém, aí vem a ressalva, se desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida vai ser o quê?
vai ser retirada. Se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se tiram proveito dela para si mesmo, se não buscam a sua evolução interior, se não fazem isso, o que resta para esses seres? Eles estão agindo tal qual a figueira seca, uma figueira estéril. Então Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil para eles. Para quê? Não serve para nada, eles não estão aplicando para nada. E se estão aplicando, não é em benefício de ninguém. Então é retirado deles esse dom, essa faculdade, e a semente que não souberam semear, e consentirá que se torne, então, a partir de então, presa dos maus espíritos. Eles passam a ser assediados pelos maus espíritos, que vêm naquele ser que trouxe para si, que se comprometeu no plano espiritual ser uma ferramenta útil, eles não se houveram perfeitamente, eles começam a ser assediados pelos maus espíritos. E agora, refletindo sobre justamente esse item 10, reflexões nossas, para a nossa vida. A improdutividade ou produtividade negativa é considerada por Deus? Nós temos como pensamento, como uma reflexão filosófica, dizendo o seguinte: com o tempo, a obra improdutiva desaparece. Ela desaparece por completo. E Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as boas obras, as obras que produzem resultados, não só de aparência, mas de real valor para a humanidade. Gravem bem esse texto. Nesta passagem evangélica, Jesus nos chama a atenção para as boas obras, as obras que produzem resultados, não só de aparência, mas de real valor para toda a humanidade, que traga benefício para a humanidade. Possuir somente o verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. E aí vem uma outra pergunta. Uma instituição religiosa também pode ser considerada uma figueira seca? Veja só que interessante. Um centro espírita, se não servir de lenitivo aos que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades de seus frequentadores. Vejam, e aqui eu chamo a atenção para vocês. O CEAL, o Centro Espírita André Luiz, está completando 60 anos de ininterrupto trabalho em benefício de todos aqueles que o procuram. E no dia 1º de outubro passado, ele fez 60 anos de trabalho ininterrupto em benefício de todos aqueles que o procuram, sem escolher se é rico, se é pobre, se é A, se é B, se é C, não interessa. Correu à nossa casa, ele é abraçado com carinho por todos os trabalhadores e pela espiritualidade que ali está. Por isso, nós dedicamos essa pequena palestra ao nosso Centro Espírita André Luiz em comemoração ao seu 60º aniversário. E é por isso que cada um dos seus integrantes da Casa Espírita, deve sacrificar os seus interesses pessoais para que o entendimento coletivo prevaleça sobre as suas opiniões e, no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar. E é isso que move a Casa Espírita André Luiz. É a doação dos seus integrantes, o sacrifício dos seus integrantes em benefício de todos aqueles que se socorrem da nossa casa. E uma última reflexão. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Não é o tamanho, a configuração, as ramagens, os rebentos verdes, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, a vetustez do tronco, a fragilidade das folhas, o aroma atraente da árvore. Não é pela bela aparência exterior, mas pelos seus frutos, pela utilidade e pela produção. O que realmente vale é a substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral.
no bem-estar geral de todos aqueles que vão à nossa casa, que vão à Casa Espírita de André Luiz. Por isso, não é só o aspecto agradável, mas igualmente a utilidade viva, não apenas as flores, mas os frutos, não somente o ensino continuado, mas igualmente a demonstração ativa, o trabalho ativo, não só a teoria excelente, mas também a prática santificante, o exemplo de cada um, que nos leva a conhecer uma verdadeira árvore, uma verdadeira casa. E é por isso que nós queremos concluir dizendo para todos vocês: uma vida de aparência pode enganar aos homens, pode até deixar transparecer que há caridade, amor e fraternidade, mas não consegue enganar a Deus, que é a expressão máxima da sabedoria e da justiça. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus esteja no coração de cada um de vocês e os acompanhe. Aqui vai uma pequena bibliografia para que vocês deem continuidade aos estudos. Após a palestra do nosso irmão, nós vamos nos preparar para a prece de encerramento dos nossos trabalhos da noite de hoje. Mas antes eu gostaria de convidá-los para que todos possam assistir às nossas palestras aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Vocês serão bem-vindos e nós estaremos prontos para levar mais conhecimentos a todos vocês. E nesse momento de encerramento, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa Casa André Luiz, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, a diretoria física da nossa casa, a equipe espiritual responsável pela nossa Casa André Luiz, e pedimos a Deus que faça de nós trabalhadores do Senhor, trabalhadores da nossa doutrina consoladora, trabalhadores da nossa Casa André Luiz, que nós possamos ajudar os nossos irmãos de caminhada também a te encontrar, tanto os encarnados como os desencarnados. Que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.